Olá, sejam bem-vindos ao Teamcast, um podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados em estratégias de negócio. Meu nome é Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral Yazbek Advogados e hoje nós vamos falar sobre a nova lei que facilita a autorregularização de dívidas com a Receita Federal. Recentemente, a Receita Federal abriu uma espécie de refis para quem ainda não foi autuado, através da Lei 14.740, que foi publicada recentemente, no dia 30 de novembro de 2023, e ela serve para conceder desconto para qualquer contribuinte que quiser se regularizar, evitando autuações fiscais. Essa lei ela concede descontos aos devedores, sem, contudo, reduzir o valor principal. A norma é direcionada principalmente aos contribuintes que declararam tributos devidos e não efetuaram os recolhimentos. Então, o devedor ele fica automaticamente sujeito à multa de mora de até 20%. Através dessa lei, os contribuintes terão até 90 dias após a sua regulamentação. A lei ainda não foi regulamentada, está pendente ainda de regulamentação. Então, eles terão 90 dias para aderir a essa autorregularização. Então, por meio de uma confissão do pagamento ou parcelamento do valor integral dos tributos devido, sem as multas de mora de ofício, porém é com juros. Existe a opção ali para que o contribuinte se livre dos juros de mora. Para isso, a lei exige que o pagamento que seja no mínimo 50% do débito à vista e o restante até 48 prestações mensais sucessivas. O valor de cada prestação mensal será acrescido de juros equivalentes à Selic, acumulada mensalmente de 1% ao mês. Para o contribuinte se beneficiar dessa lei, poderão ser pagos débitos de tributos federais ainda não constituídos, então sem a prévia autuação fiscal, até a data da lei. Então, inclusive, quando já tinha sido iniciado o procedimento de fiscalização, pode ser utilizado essa autorregularização. Também poderão ser quitados débitos que venham a ser constituídos entre a data da publicação da lei e o fim do prazo da adesão. E um ponto importante é que não poderão ser objeto de autorregularização os débitos apurados no Simples Nacional. O pagamento ainda pode ser feito por meio de precatório próprio ou pode ser adquirido de terceiros. Também será admitido o abatimento de dívida, o uso de créditos de prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL do próprio contribuinte, a controladora ou a controlada ou de sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa. Nesse caso em específico, o uso dos créditos ele fica limitado a 50% do valor total do débito a ser quitado. Então, a Receita Federal ela tem 5 anos para análise desses créditos utilizados. Um outro atrativo dessa lei também é a previsão expressa que não incidirá imposto de renda da pessoa jurídica, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre as cessões de precatórios, prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL. O mesmo ocorrerá em relação à redução de multas e juros. Essa previsão ela aparecia em alguns refis antigos, mas não no último programa de regularização, o PERD, causando bastante judicialização. A Receita ela entende que sem a previsão, há cobrança de tributos sobre os descontos. Então, com essa previsão, ela traz mais segurança jurídica e afasta as discussões judiciais. Então, essa lei traz uma oportunidade principalmente para os contribuintes que já declararam tributos de estão devedores, mas que não realizaram o pagamento e atingem também um dos objetivos do governo federal, que é alavancar a arrecadação e reduzir o déficit. Um ponto de observação é que a Receita Federal está tendo um embate muito grande com as empresas por causa da exclusão das subvenções de ICMS na tributação. Então, neste caso, os contribuintes que têm algum risco com relação a esse assunto podem fazer a adesão, retificar as suas declarações, apresentar os débitos e fazer a consolidação para ter a redução das multas de mora e de ofício e de juros se pagarem à vista. Em recente publicação no jornal Valor Econômico, o consultor da auditoria Douglas diz que essa autorregularização há características de refis. Então, uma possibilidade de liquidar parte à vista e parcelar, mas o programa de autorregularização envolve apenas débitos não constituídos e sem desconto no principal. O destaque é que o pagamento do principal pode ser feito com prejuízo da base negativa da empresa, controlada ou até mesmo precatório. E essa possibilidade é muito importante porque as empresas não precisarão tirar dinheiro do caixa para quitar os débitos com a Receita Federal. Então, mesmo assim, haverá entrada de recursos para os cofres do governo federal, porque o prejuízo fiscal e os precatórios só poderão ser usados pelo contribuinte para o pagamento até metade da dívida. Então, em um primeiro momento, não vai ter o ingresso
direto para os recursos para a União, mas ao longo de 4 anos vai haver. Esses foram alguns pontos mais importantes da Lei 14.740, a Lei da Autorregularização, e o Departamento Tributário da Amaral e Asbeck Advogados permanece à disposição para prestar qualquer esclarecimentos adicionais sobre o tema.